Anos 80 e 90, uma geração inteira foi embalada. Mas a inocência sempre tem um preço. Marquei. Sabe, nos anos 80, uma estrela pop prometeu levar os fãs para outras galáxias. Mas, segundo uma lenda bem sombria, a música de Azura, a rainha estelar, na verdade escondia um caminho para um lugar muito, mas muito mais aterrorizante. Hoje, a gente vai fundo nessa história. Azura era um verdadeiro ícone. Ela vendia um sonho de ficção científica, tudo embalado em sintetizadores cósmicos. Só que por trás de todo esse brilho, uma história paralela começava a se formar. Sabe, nos sussurros dos fãs. Uma história que botava em dúvida a verdadeira fonte do poder dela. E o epicentro de toda essa lenda era o álbum de maior sucesso dela, o Portal de Zeta. Era para ser a porta de entrada para o universo da Azura. Mas, para os mais atentos, a capa escondia um segredo. Um detalhe ali no símbolo dela, a estrela de 5 pontas que parecia, sei lá, meio profano. É exatamente aqui que a nossa história engata de vez. Vamos voltar para 1993. Direto pro quarto de um cara, chamado Pedro. Ele era o maior fã da Azura, mas a adoração dele estava prestes a virar uma obsessão perigosa. Tudo por causa dos rumores que ele simplesmente não conseguia mais ignorar. Para o Pedro, a adoração começou a se misturar com um medo que, de alguma forma, o fascinava. Aquela fantasia intergaláctica que ele amava tanto estava sendo contaminada por algo muito mais antigo, muito mais sombrio. A estrela da Azura, para ele, já não brilhava do mesmo jeito. E tinha uma música em particular que não saía da cabeça dele: Estrela Cadente. A melodia falava da beleza fugaz do cosmos, mas o Pedro começou a se perguntar: e se a queda da estrela não fosse só uma coisa poética, mas sim literal, uma queda em desgraça? Foi aí que ele fez algo que mudou absolutamente tudo. Com um compasso e uma caneta, ele alterou o símbolo na capa da fita cassete dele. Um círculo, um traço. E a estrela cósmica da Azura se transformou num pentagrama invertido, um símbolo antigo de rebelião e ocultismo. Naquele exato momento, o Pedro cruzou uma linha da qual não tinha mais volta. E ao modificar o símbolo, o Pedro não estava só desenhando. Não mesmo. Ele estava se preparando para realizar um ritual. Um método que, segundo a lenda, era a única forma de libertar a verdade que estava escondida na música da Azura. A lenda era assustadoramente específica. A chave de tudo estava no refrão de Luz de Cristal, mas a mensagem só se revelaria se a voz de Azura fosse liberta das leis do tempo. Uma forma bem poética e sinistra de dizer que a música precisava ser tocada ao contrário. Os passos eram de uma simplicidade que arrepia. Primeiro, inverter o símbolo, o que ele já tinha feito. Segundo, rebobinar a fita manualmente. Imagina só o som do plástico rangendo no silêncio do quarto. E terceiro, o passo final e irreversível: apertar o play. Vamos tentar imaginar a cena. O quarto mergulhado na escuridão. O único som ali era a respiração tensa do Pedro. O dedo dele pairando sobre o botão de play. Um único segundo de hesitação antes de mergulhar de cabeça no desconhecido. O que saiu do gravador não era música. Era um som grotesco, um gemido eletrônico longo, arrastado. A melodia alegre de Luz de Cristal ainda estava lá, mas irreconhecível. Tinha sido completamente profanada. Lentamente, aquele caos sonoro começou a tomar forma. E do meio do chiado, uma palavra gutural, mas assim, chocantemente clara, surgiu: sangue. Em pânico total, Pedro tentou desligar o gravador, mas uma força invisível jogou ele para trás, como se o próprio som não quisesse ser interrompido. E então outra palavra se formou no chiado: eterno. E enquanto a palavra final, sombra, ecoava, a tela desligada da TV começou a pulsar com uma luz vermelha, doentia, banhando o quarto todo. A mensagem estava completa: sangue, eterno, sombra. Era a pergunta que alimentou toda a obsessão dele, né? A quem a Azura realmente servia? No meio daquele terror todo, o Pedro estava prestes a descobrir a resposta. A voz não era mais um sussurro, era uma ordem. E então, a silhueta que dançava na tela da TV se materializou no quarto. Alta, usando as roupas brilhantes da Azura, mas o rosto dela era uma máscara lisa, marcada apenas pelo pentagrama invertido. Tão rápido quanto surgiu, a figura se desfez em fumaça. O gravador explodiu numa labareda silenciosa, deixando para trás só o cheiro de plástico queimado e um silêncio absoluto.
O ritual tinha terminado. Caído no chão, ofegante, o Pedro tentou se agarrar à lógica, sabe, à negação. Mas foi aí que ele sentiu uma dor aguda, queimando, no antebraço. Não foi só a dor que o assustou, foi o som que veio junto. Aquele chiado inconfundível de pele queimando. Tremendo, ele puxou a manga da camisa. E não era uma alucinação. Era uma marca física, uma queimadura perfeita com o formato exato do símbolo que ele mesmo tinha desenhado horas antes. A prova, indelével, de um pacto que ele fez sem querer. E foi aí que a terrível conclusão o atingiu. O portal de Zeta não era um lugar numa galáxia distante. O portal não estava na música, estava nele. Ele mesmo havia se tornado a porta de entrada. E assim termina a lenda do Pedro. A pergunta que fica é: foi só a fantasia de um fã que foi longe demais? Ou a música pop pode realmente abrir portas para lugares que deveriam permanecer fechados para sempre? A resposta talvez ainda ecoe no chiado silencioso de uma velha fita cassete, esperando o próximo curioso. Sangue, eterno, sombra! O portal estava em mim o tempo todo.